muito clara do governo português dizer, berrar, estamos precisando de trabalhadores que contribuam para a nossa segurança social. Bom, gente, eu diria que nesses dias que eu tive em Portugal, as minhas maiores dificuldades foram Gente, 50 dias de Portugal. Será que valeu a pena? No vídeo de hoje, gente, eu vou contar para vocês como foram esses meus 50 dias de Portugal, o que de bom e o que de ruim aconteceu comigo nesses dias, para que vocês possam saber aí em detalhes se para mim compensou ou não ter vindo aqui para esse país maravilhoso, para essa cidade tão bela e tão acolhedora que é Lamego, tá bom? E é isso aí, gente. Vamos ver como foram meus 50 dias aqui em Lamego, Portugal. Sidney Eclache, eu moro na cidade de Lamego, aqui em Portugal. Eu peço aí com todo o carinho que vocês se inscrevam, compartilhem, comentem, deem um like, deem a sua opinião, independente de qual opinião seja, que isso é muito importante, isso ajuda muito e me incentiva cada vez mais a trazer conteúdos para vocês, tudo que ocorre comigo nessa minha vida aqui, nessas terras lusitanas. Pessoal, antes de mais nada, eu queria dizer o seguinte, os comentários de vocês, para mim, são muito importantes. Independente se são comentários que concordem comigo ou discordem, todos os comentários serão bem-vindos. Obviamente, né, aqueles haters fanáticos, com exceção dos haters que de repente vierem com palavrão ou ofensas aos brasileiros, eu excluirei. Porque o brasileiro, no geral, que vem às terras portuguesas, ele vem com boas intenções. Ele às vezes erra na medida, em algum detalhe ou não, mas ele vem com boas intenções. Então o brasileiro não tem como você dizer que brasileiro é terra de bandidos, de pessoas que não prestam. Sim, Brasil também tem bandidos, Brasil também tem pessoas que não prestam, mas as pessoas que vierem com comentários assim desrespeitosos, generalizando todos os brasileiros, esses para mim eles são comentários que não são construtivos. Esses eu excluirei, porque eu tenho recebido muitos comentários carinhosos de muitos portugueses. Inclusive, acho que é Jacob, ou Jacó, eu não sei exatamente o nome, disse que meu conteúdo é bom, mas que eu enrolo muito. E eu disse a ele, é um defeito meu, eu sou um pouco prolixo, né? Mas eu tento melhorar. Mas eu tenho, gente, muita preocupação em relação a ter uma boa estada aqui, em dar um bom exemplo. E estou sim, totalmente aberto a bons feedbacks, a bons portugueses que deem a sua opinião, mas aqueles fanáticos ultranacionalistas, esses realmente eu irei ler as mensagens, mas se forem mensagens ofensivas, bloqueio e exclusão das mensagens, tá certo? São 50 dias de Portugal. São 50 dias nesse lugar que eu realmente gostei muito de conhecer, estou gostando muito de viver. E eu tenho sempre tomado cuidado para que os meus vídeos eles não sejam encarados como vídeos tutoriais, vídeos que incentivem a imigração ilegal. Então eu falarei, por exemplo, de questões de documentos. Aqui eu até nem ia tratar de documentos, mas as pessoas elas pedem muito. Né? Então eu vou falar um pouco sobre como eu consegui meus documentos, como eu fui tratado nas repartições públicas aqui de Lamego, mas no intuito de mostrar a vocês como eu fui tratado, como eu tenho sido tratado aqui em Portugal. Estamos em férias agrícolas, a área agrícola de Portugal, a grande maioria, ela entrou em 3 semanas de férias, então volta alguns na segunda quinzena de agosto, e outros na última quinzena de agosto. É o período que as pessoas descansam do árduo trabalho, geralmente das vinhas portuguesas e outras atividades mais, e a gente retorna aí na segunda quinzena de agosto, alguns na última semana de agosto. Então, devido a isso, eu estou tendo um pouco mais de tempo para poder produzir os conteúdos para vocês
trazer as novidades. As pessoas elas julgam muito, né? Eu vejo que há muito julgamento em relação, principalmente aos brasileiros, a forma de ingresso aqui em Portugal. Mas eu entendo que pela necessidade do país, pela mão de obra escassa que tem em muitas áreas, principalmente na área agrícola, eu entendo que o CEF ele não faz exatamente uma triagem de bloqueio de toda e qualquer pessoa que queira vir a trabalhar aqui. A legislação portuguesa, como eu já comentei, ela possui algumas lacunas, ela possui algumas brechas que permitem que a pessoa acabe entrando como turista e se legalize. Se não fosse assim, as pessoas elas não conseguiriam se legalizar, né? Então eu entendo que a mão de obra escassa no país, principalmente em áreas como a área agrícola, ela faz com que às vezes o CEF, ele, no meu entendimento, ele faça uma triagem em relação às pessoas que têm ou não condição de permanecer no país por algum tempo para se sustentarem e arrumarem seus trabalhos, do que necessariamente impedir a entrada de qualquer pessoa que venha com o intuito de trabalhar. O interior de Portugal, no geral, ele está tendo uma grande evasão populacional, pois muitos jovens que cá encontram-se, quando se formam, não querem ficar no interior, e muitos não querem ficar nem no país, querem ir para outros países da Europa, Estados Unidos. Portugal é um país que está envelhecendo rápido e é um país que os jovens, eles não querem, muitos não querem ficar no interior e muitos não querem às vezes ficar nem no país. Então quem é que vai fazer todo o trabalho agrícola? Ficar num sol de 43, 44 graus, ficar num talude de quase 15 metros de altura, com uma enxada na mão, tirando ervas para preparar as vinhas para a colheita. Então é assim, gente. Eu peço muito respeito às pessoas que de repente me critiquem. Podem me criticar. A legislação ela me dá esse direito de, caso queira ficar no país, fazer todos os trâmites. E assim eu fiz. E não sejamos hipócritas. No mundo inteiro existe a atividade de freelancer. No mundo inteiro, pessoas quando querem fazer um dinheiro a mais, elas têm oportunidade. Estados Unidos, Brasil, Portugal, qualquer país. E assim eu fiz. Eu cheguei no país, eu gostei do país, respeito os portugueses no meu dia a dia. Eu cheguei no país para respeitar o país, para respeitar as regras do país. Então, em relação ao trabalho, eu fiz sim uma comunicação prévia para sondar as oportunidades do país, e o meu empregador ele tomou as devidas precauções, o devido cuidado para que eu não ficasse aqui irregularmente. Eu tirei o meu NIF, né? Eu tive alguns problemas pontuais para poder tirar o NIF no início. Eu acabei tendo que mudar minha estratégia para poder tirar o NIF, e acabou que não paguei para tirar o NIF. Quem tirou o NIF para mim, quem foi meu representante fiscal, foi meu colega de apartamento, um senhor muito gente boa, que eu vou posteriormente gravar com ele. Ele me conheceu, ele viu que eu não estava conseguindo e ele se prontificou a ser meu representante fiscal junto às finanças de Lamego. E conforme a lei me autoriza, eu fiz o NIF através dele como representante fiscal, peguei meu número de contribuinte, né? A minha senhoria, como já contei para vocês no vídeo sobre arrendamento, ela confiou em mim, ela nem me cobrou de cara o calção do dia seguinte, quando eu cheguei de Malicuia, ela já tendo dado as chaves para mim, foi que eu dei lá o calção de 1 mês e 1 mês adiantado. Ela me ofereceu a possibilidade de contrato ou apenas uma declaração. A vantagem da declaração quando a gente faz negócio com pessoas de bem, gente, é a vantagem de que a gente, por algum motivo, se precisar sair do imóvel, a gente sai sem multa. Mas isso somente se for com algum senhorio de bem. E quando o senhorio vê que a pessoa ela tem boa índole e a gente vê que o senhorio é de bem, a gente faz declaração. Eu optei pela declaração pela facilidade, se em algum momento eu precisar sair, de não ter que pagar multa. E essa declaração ela foi prontamente aceita na junta de freguesia aqui de Lamego. A servidora prestativa, ela pediu para mim, aceitou a declaração. Eu dei meu número do NIF a ela, que eu tinha pego, né, no mesmo dia, foi tudo no mesmo dia. Tanto o NIF
quanto aqui chamam de atestado de residência, né? Falam muito de atestado de morada, comprovativo de morada. Eu nunca ouvi alguém falar esse termo, atestado de residência, mas aqui é atestado de residência. Então o NIF, o atestado de residência e o NIS, todos eles saíram em apenas um dia. Obviamente, né, o NIS e o comprovativo de morada, o atestado de residência, eu precisei só pegar no outro dia. Mas tudo isso foi resolvido em menos de 2 horas. Graças ao Sr. Souza, que se prontificou a ser meu representante fiscal, e graças ao excelente tratamento que eu tive, tanto na exceção das finanças, né? Nas finanças tem um servidor lá muito simpático, mas tem um mais velho ali que realmente é mal educado. Mas na segurança social, a senhora Paula me atendeu muito simpática. Na junta de freguesia, eu não me lembro da senhora que me atendeu, das duas senhoras. Eu até precisei de uma xerox do passaporte para o NIS. E eu fui perguntar onde tinha algum lugar para tirar o passaporte e elas só sorriso instalado de ponta a ponta com a mão assim, eu não entendi nada. Na verdade elas estavam querendo dizer que elas tirariam a cópia para mim, que eu não precisaria pagar para ir a um armarinho, alguma papelaria para fazer isso, né? Então assim, eu não tenho como falar de maus tratamentos aqui se eu fui bem tratado, né? Tanto pelas pessoas, pelos habitantes locais, quanto pelas pessoas pelos espaços públicos aos quais eu me dirigi. Banco, por exemplo, vocês no Brasil, vocês sabem que geralmente setembro e outubro tem o quê? Greve, né? Quem são os primeiros a fazer greve no Brasil? Caixa Econômica Federal. A mesma Caixa Econômica Federal, na sua agência de Suzano, quando minha irmã precisou ir lá, a minha irmã, meus sobrinhos são autistas, ela pediu um atendimento preferencial e ninguém na agência da Caixa de Suzano quis atender. A humilharam, a trataram mal, achando que ela queria se beneficiar para poder ser atendida. E enfim, eu tomo isso como exemplo, gente. Quando no Brasil tem uma greve, a Caixa é a primeira a entrar em greve. E aqui quando você vai em qualquer banco, você é muito bem tratado. Eu fui em 2 bancos ontem, no Millennium e no Caixa Agrícola. Eles com muita educação explicaram tudo direitinho. Gente, é outro nível. Então, gente, eu diria que nesses dias que eu tive em Portugal, as minhas maiores dificuldades foram o NIF, né? O NIF, de início, eu tive uma grande ajuda de 2 amigas, mas no decorrer dos dias eu tive alguns probleminhas que acabaram me dificultando, né? Até mesmo que quem me ajudou é de Lisboa, etc. Então acabei me prejudicando em relação a isso, mas óbvio, não foi culpa dessas minhas 2 amigas. Mas se resolveu, graças a Deus o NIF se resolveu e a questão dos meus documentos eu resolvi em apenas um dia, em questão de menos de 2 horas eu resolvi a questão do NIF. E a questão da minha mão, né? Para quem não sabe, o trabalho é nas vinhas, né? É um trabalho muito lindo, muito bonito, que eu vou em breve gravar ele inteiro para vocês, um dia inteiro de trabalho, vou pedir autorização, é claro, mas existe ali risco, né? De altura, são taludes altos. Aquela questão do esforço repetitivo, né, é um pouco desgastante, eu diria que bem desgastante. E é um trabalho, gente, que muitos dos portugueses não querem também fazer. Imigrantes eu nem digo a vocês, isso não é uma opinião. Os próprios portugueses relatam de forma clara. Os imigrantes, eles não querem trabalho duro. Os imigrantes não querem vir para a área rural. Imigrantes geralmente, tá, gente? Eles preferem ir para a região de praia, trabalhar em região de maior movimento e tudo mais. Por isso que Lisboa e Porto acabam que estão perdendo um pouco da sua identidade. Lisboa e Porto estão perdendo a sua identidade devido ao enxame de imigrantes que para lá vão. Por isso eu digo, gente, se você quer imigrar, faça as coisas conforme a lei, tudo bonitinho, direitinho, e tentem ver a possibilidade do interior. O interior ele está com uma evasão muito grande de portugueses, está perdendo a população. E o interior também precisa de trabalhadores, e muito. Setembro jorra emprego na área agrícola em Portugal. É necessário a gente poder também ajudar, é necessário pagar as finanças, a seguridade social para que esse país ele também consiga sobreviver no futuro. Né? Se os imigrantes eles fossem preteridos pelo governo, não se criariam tantas formas de eles virem. O visto agora de trabalho para quem não tem trabalho, vocês já viram isso? Já viram isso nos Estados Unidos? Aqui tem
visto de pessoas que não têm trabalho, que agora podem optar por esse visto para vir apenas para tentar trabalho dentro de um período máximo aí de 6 meses. Isso é uma forma, gente, muito clara do governo português dizer, berrar, estamos precisando de trabalhadores que contribuam para a nossa segurança social. E isso é notório, isso é explícito. Só que é assim, venham de forma correta, venham de coração aberto, venham para contribuir ao país. Pois se vocês fizerem isso, o país o acolherá muito bem. Eu tive sim alguns reveses aqui, eu tive sim algumas coisas que me atrasaram, mas eu digo a vocês, tirando a questão documental que eu consegui acertar, tirando a questão da minha mão, por mais que eu esteja segurando esse celular, né, esse suporte, esse pau de selfie para falar com vocês, eu vou falar com vocês por alguns minutos. Então, vou iniciar minha fisioterapia dia 8, foi a data que eu consegui, para poder, se Deus quiser, voltar na última semana de agosto, para voltar ao trabalho, um trabalho que eu gosto muito, gente. Que eu digo a vocês, Portugal ele precisa de pessoas que queiram trabalhar, ele não precisa de pessoas que queiram emprego. Então eu digo a você até mesmo que me critica, você topa trabalhar um dia comigo nas vinhas, na enxada? Você topa? No sol de 43, 44, 45 graus, com enxada na mão, para você poder ficar nesse trabalho com um contrato, para que outros não venham cobrir esse espaço. Porque a área da agricultura em Portugal está precisando muito de trabalhadores, né? Por isso, se você quer essa área, venha, agora tem um visto de trabalho, se intere sobre o assunto. Para você que está em Portugal, tem essa área, eu já digo a vocês, procurem, entre nos grupos de Facebook, para você que está em Portugal, para ver se há possibilidades. E mesmo a questão da minha mão, mesmo a questão do documento que atrasou um pouco, eu digo a vocês que compensou muito ter vindo para cá. Compensou em razão do povo que aqui eu encontrei, que acá eu encontrei. A senhoria que me abraçou desde o início, com muito carinho e respeito, e me confiou. Me deu as chaves na mão, nem me cobrou um centavo para eu poder, no dia, depois do dia, resolver isso. Compensou pelos servidores públicos que eu encontrei aqui, que são tão diferentes. Compensou pelas belezas que eu encontrei aqui. São praças como essas, tão lindas, espalhadas pela cidade. Gente, compensou porque realmente é um país acolhedor, é uma cidade acolhedora, que se você vier com responsabilidade, se atentando a fazer o que é o certo, as coisas elas podem dar certo para você também. Então por isso, gente, eu digo, volto a dizer e sempre digo, não venham de qualquer jeito. Venham de maneira pesquisada, planejada, para que a cidade que de repente você se apaixone, ela possa também se apaixonar por você através dos bons tratamentos que vocês vão ter. Porque eu sempre digo, a gente capta o que a gente emana. Se você é desgostoso com sua própria vida, se você é desgostoso com a sua própria realidade, e você emana isso de maneira a ser grosso com as pessoas, descortês com as pessoas, você não colherá coisas boas também. Esse é o vídeo de hoje de 50 dias de Portugal, então eu digo para vocês, sim, valeu a pena, está sim valendo a pena. E gravarei mais para frente outros vídeos de 3 meses, 6 meses, 1 ano, para que vocês possam ter a noção de que se algo eu não gostar mais eu vou dizer, mas por enquanto sim. Valeu a pena esses 50 dias de Portugal, esses 50 dias de Lamego. Gente, desejo a vocês saúde, prosperidade, proteção de Deus sempre. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até mais.